Então, como falamos, com alegria, aqui está o nosso Cláudio Amaral, companheiro que a maioria conhece, expositor, e muito, eu diria que o Cláudio é apaixonado pelos livros, pelos apontamentos de Kardec. Então ele vai nos falar sobre um tema muito interessante. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco e que eu possa mais uma vez ser agradecido a Deus pela oportunidade de trabalho. Tudo está muito maravilhoso, tendo em vista que na condição de médium, orador, eu consegui hoje chegar a uma conclusão extraordinária. É Marcelo? Com Marcelo. Graças a Deus, a saúde está plena, a encarnação com saúde equilibrada. Deus pegou e fez uma doença só, a mediunidade. E essa daí foi a ideia mais adequada que eu consegui ver, e fico muito feliz dessa colocação. Porque certamente, eu tenho certeza que na casa de Eurípides, a gente não vai ter aquela falha, nós todos, nós médiuns, de ficarmos dizendo que somos médiuns, termos qualquer lado de orgulho sobre isso, tendo em vista que é, como ele muito bem colocou, o prenúncio da nossa condição de espíritos inferiores. Eu acho que essa colocação fica muito clara para aquele que conhece o livro dos médiuns. Achei muito bem colocada e por isso reforço, porque uma doutrina espírita fundamentada nos apontamentos de bom senso, de lógica, que nós vamos estudar na noite de hoje, nos garante essa compreensão que ele nos passou e que é muito adequada. Meus irmãos, estamos reservados para a noite de hoje um estudo que eu diria histórico, tendo em vista de que o princípio da universalidade e do bom senso, que são instrumentos fundamentais da doutrina espírita, é algo que veio sendo sedimentado ao longo da história da humanidade. Não foi conquista fácil e não está sendo para nós espíritas desenvolvermos isso, mantermos essa convivência com a universalidade. Daí existe muito igrejismo no raciocínio espírita. Mas isso, quando eu comento, não falo no sentido da crítica destrutiva. Compreendo que tudo se faz, todo progresso se faz num processo. E certamente essa conquista da humanidade, de termos hoje uma doutrina em mãos, que fundamenta-se, que faz a construção da sua convicção em torno da universalidade do bom senso, não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil. Convivemos por muito tempo em outras encarnações com princípios dogmáticos. O que são princípios dogmáticos? São princípios do aceita e cala a boca. Não discute. Vivemos anos, milênios em torno deste princípio. E hoje estamos numa doutrina que diz, pensa. O que pode parecer a princípio algo muito fácil, mas não é. Para muitos de nós e para todos nós em dado momento, pensar dói. Não é fácil ir de encontro de pensamentos, de ideias já pré-estabelecidas. Não é muito mais cômodo admitir que ao morrer eu vou para um céu ou um inferno.
é cômodo. E sair desta comodidade é algo que vai me levar a ter que entender que eu sou o construtor do meu destino. Eu admitir que eu boto um livrinho debaixo do braço, preto, amarelo, branco, não importa. Boto um livrinho debaixo do braço e passo a repetir para todo mundo que está dentro do livrinho, na página tal da edição tal, e considerar que isso é ter o livrinho dentro de mim. É mentira. Outro aspecto similar a essa linha de raciocínio que eu coloquei para vocês é aquela velha história de ter nascido em berço espírita. Eu sempre brinco, deve ser berço fluídico. Porque, eu já tenho 70 anos. E 71 não, tá perto. E já está achando que vai passagem direta pelo umbral, vai ficar lá. Não, peraí, não falei mesmo, não. Você é meu amigo. Não tem nada a ver. Nada a ver. O problema não é quanto tempo eu estou no Espiritismo. O problema é quanto tempo no Espiritismo. E aí é que o bicho pega. Aonde que é, Marcelo? No trânsito e com o poder. O Marcelo sumiu, ele falou coisa boa. A gente tem que parar para pensar isso, porque é uma grave responsabilidade nós incorporarmos, isso é que é convicção espírita. Eu falava do dogmatismo, porque ser dogmático é melhor. Colocar uma verdade e não mais avaliá-la, analisá-la, questioná-la, debatê-la, colocá-la como verdade imutável, cláusula pétrea das nossas convicções. Isso é fácil, gente, e é bom. Agora, quando a gente chega e começa a questionar, e eu vou aqui sugerir a vocês, vejam um filme chamado Lutero. Eu disse a vocês que esse nosso assunto foi construído ao longo do tempo. E eu aqui estou me referindo a Lutero, a João Hus, que, diga-se de passagem, há quem diga que é uma das encarnações do senhor Allan Kardec, e acho muito adequado. Tendo em vista que Lutero foi execrado em sua época em razão dele questionar o status quo, dele questionar as ideias estabelecidas, quando então ele indo a Roma e vendo as igrejas ser vendidas indulgências, lugarzinho no céu, e ele se questionar: em momento nenhum existe fundamentação lógica nessa prática em relação aos ensinamentos cristãos. Isso foi motivo de excomunhão, ou seja, de reprovação total em relação à sua atitude. E nós vamos encontrar o nosso grande André Luiz nos colocando um pensamento que nós espíritas precisamos. Porque o ser humano, psicologicamente, ele vive em busca de um grave equívoco, né? Em busca de estabilidade. E o dogmatismo atende isso. É uma verdadezinha, eu mantenho ela, tá certo, não questiono, e eu fico feliz da vida. Só que o mundo não gira assim. E as realidades da vida passam a demonstrar os equívocos daquela verdade, e eu a insistir nela. E aí abre-se o processo de neurose total, alienação, que se caracteriza pelo fanatismo. Quando eu insisto com uma ideia que se choca com uma realidade.
Muitos de nós estamos sentados nessas cadeiras, nessa escola de Jesus, que é o centro espírita, em razão dessas neuroses. Nós colocávamos para os antigos adeptos e dirigentes e líderes das antigas religiões que pertenciam: não, mas eu sinto, eu vejo o espírito, se reza, meu filho, que é o diabo. E a gente não... Está vendo? A menina ali passou por isso. E a gente... Por que nós estamos aqui? Porque a gente tem a convicção plena de que não era o diabo. Era uma realidade muito próxima da nossa sensibilidade. E não adianta querer enfiar um comprimido desse tamanho por uma goela menor de que é o diabo, quando a gente percebe que não é. Por que não questionar isso? Porque para isso eu terei que admitir o intercâmbio, ou seja, a pergunta 459. Essa é a grave questão do dogmatismo. E aí vem a doutrina espírita, segundo o pensamento de André Luiz, a nos dizer: o espiritismo é a religião do livre exame. Não existe estabilidade. Eu faço para os meus irmãos a seguinte colocação: meus irmãos, fiquem calmos, muita tranquilidade nesse momento. Mas eu gostaria de lhes dizer que eu não sei se nós conseguiremos chegar até o final desta reunião. Poderá um desses aviões de carreira cair em cima desse centro e ninguém chega ao final. Espírita. A convicção espírita é difícil. Porque independente se vamos chegar ou não, o importante é tocar a reunião. Se a gente vai desencarnar com metade da informação, não importa, termina lá do outro lado. Nós não acreditamos que vamos continuar? Nós acreditamos, não importa. O que é essa efêmera passagem pela vida terrena que estamos vivendo frente à eternidade? Eu tinha um chefe que dizia isso. Quando a gente chegava muito afobado com um problema, disse: calma, que é isso frente à eternidade da alma? E a gente se afoga. A natureza da sabedoria dos mais velhos em relação ao afogadilho dos mais novos. Tem tempo. Quem viveu muito sabe que existe tempo. E quem é mais novo tem até tempo para perder. O importante é que nós tenhamos a certeza de que não temos certeza de nada. Só sei. E esse é o princípio da sabedoria. E conviver com essa instabilidade é o princípio do livre exame. É não querer admitir: não, foi o médium tal que falou. E não se questiona. Isso não é espiritismo. Está longe do espiritismo isso. O espiritismo, preconizado, codificado pelo senhor Allan Kardec, levanta questões de toda ordem. E diz Allan Kardec ao término do livro dos médiuns, de que em nossas reuniões deveríamos estudar não só os princípios que abraçamos, mas também as fontes que contradizem esses princípios. Deveríamos também avaliar os pensamentos daqueles que discordam de nós, porque nós não temos compromisso com ideias pré-concebidas. Nós admitimos que muito daquilo que nós abraçamos são teorias. E isso é muito importante. Por exemplo, existe um pensamento dentro de um dos livros em que me fundamentei, que dá uma ideia muito interessante desses dois princípios. Se eu disser para vocês: o azul é uma cor, alguém discorda? Gente, vou deixar vocês pensarem. O azul é uma cor. Alguém discorda?
Então esta opinião se universalizou, concorda? Houve concordância unânime. Porém, se eu disser aqui agora, o azul é a cor mais bonita, eu nem vou entrar em detalhes que o bicho vai pegar. Tem aqueles que vão dizer mais ou menos, aqueles que vão dizer é isso mesmo, aqueles que vão dizer, ó, tá fora. Não é por aí? Esta afirmação não se constitui uma verdade, tendo em vista que ela tem contradição. Ela é uma opinião. Então o princípio da universalidade, ele transforma a teoria em tese. Só que da teoria à tese, o que ocorre? Muito tempo. Então o espírita, sobretudo, ele não é precipitado. Ele recebe a informação do mundo espiritual e, na verdade, ele espera que ela amadureça através do tempo, apresentando a concordância e as diversas modificações para a concordância de muitos. Aí é que está a ideia fundamental da universalidade. A verdade não é aquilo que eu concordo que está de acordo com o meu conceito, com a minha tradição, com os meus princípios sociais em que fui formado. Não, não é isso. Eu divido com o todo. O orador que fala não é dono da verdade. Ele transmite a feição do assunto que ele conseguiu apreender. E assim deve ser entendido. Muitas das vezes nós saímos da reunião dizendo em casa, não, o orador falou. Não, não é bem assim. A gente tem que perceber esta informação e, na verdade, sedimentá-la, amadurecê-la e fazer com que ela seja confrontada com outras informações sem que isto nos cause nenhum abalo, tendo em vista de que o próprio codificador afirma de que se em algum momento a doutrina, a ciência provar algum princípio da doutrina, ela esteja errada, ela se reformulará em razão deste princípio. Este é o princípio científico da doutrina. Ciência em termos espíritas não é laboratório com tubo de ensaio. Ciência em termos espíritas é a forma de condução do raciocínio. É a capacidade de nós elaborarmos o pensamento. E isso é vitalidade do espírito, porque somos o que pensamos. E quanto mais pensamos, nós vitalizamos o espírito. Temos que ter a vontade de construir estas elaborações. É preciso ir ao encontro do estudo para que tenhamos cada vez mais massa crítica em razão dos argumentos. É preciso que nós entendamos que esta conjunção dos nossos pensamentos é que fortalece a convicção espírita que comungamos. Não existe na doutrina espírita nenhum problema, reafirmo, com o contraditório. Nós não fugimos do contraditório. Nós não estamos preocupados com concordância. Muito pelo contrário.
reunião em que sai todo mundo concordando, teve muito pouca eficácia. Aonde não podemos pensar de qualquer estudo, em maior ou menor proporção, algum tipo de linha de pensamento que venha nos trazer uma novidade. Todo mundo concordou, entramos, saímos como entramos. É preciso que consigamos pensar de toda a exposição, de todo o estudo em grupo, algum tipo de novidade, de ideia nova, que venha fazer parte do acervo das nossas cogitações. Ora, esse acervo não quer dizer de concordância, pode ser até de algo que venha se confrontar com aquilo que vínhamos achando até então. Esse é o espírita. Ele não tem medo dessa confrontação. Muito pelo contrário, ele aceita bem. Não existe o caso em espiritismo que nós não vamos falar sobre isso. Nós comentamos sobre tudo, porque o espiritismo é vida. É vida em todos os meandros, desde o nascimento até após a morte. É muito interessante a colocação de equilíbrio e sensatez passado pelo texto que foi lido do Chico Xavier. Não é importante as grandes aquisições. O que leva em consideração o progresso da criatura é a visão dela sobre si mesma. Isso é uma questão de bom senso. Este bom senso é que Allan Kardec quis apontar. E eu, para ajudar a nossa linha de raciocínio, fui até a Revista Espírita de 1860. Eu não sei qual foi o mês. Abril de 1860. E um estudo do senhor Allan Kardec acerca de uma teoria da formação da Terra. E, obviamente, tivemos espíritos fazendo essa colocação. Mas o importante é a avaliação, ser transmitido para todos nós nessa noite, no estudo do princípio da universalidade e do bom senso, é a colocação do senhor Allan Kardec. Vamos acompanhar o raciocínio dele. Então, eu já coloquei para vocês. Ele vai mencionar, eu vou deixar ele falar essa parte, para que nós possamos nos situar na orientação e na crítica que ele faz. Olha só, ele começa dizendo o assunto em si. A teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários é o que está sendo avaliado e que foi colocado por alguns espíritos. Já foi dada em várias épocas por certos espíritos e através de médiuns desconhecidos um do outro. Isso daí era um princípio que Allan Kardec tomava de uma forma muito séria, de que porque é importante a gente fazer uma diferença. Uma coisa é a gente chegar e dizer, está escrito na Bíblia, e a gente só pensa no que aquilo que está escrito na Bíblia. Eu estou usando a Bíblia porque é o livro mais próximo do Ocidente. Não é a questão quando a gente diz, olha, Allan Kardec menciona isso. O importante é como Allan Kardec chegou àquela conclusão, como Allan Kardec sancionou aquela informação para que ela fizesse parte dos livros da codificação. Não foi de maneira aleatória, não foi porque aquela informação veio do médium tal, nunca. A informação só passava a fazer parte da codificação a partir da confrontação de várias informações, ou seja, várias menções de espíritos
por diversos médiuns vindo de localidades diferentes. Daí sugeria o princípio da universalidade. Ou seja, vários espíritos por vários médiuns de localidades diferentes. Não se pode imaginar que a doutrina espírita foi arquitetada em torno de 1, 2, 3 médiuns. Não foi. Quando se menciona Allan Kardec, é fruto de investigação, princípio científico. Isso está sendo dito com essa ênfase, meus irmãos, porque nós temos que parar para pensar a nossa conduta no movimento espírita, gente. Quando eu digo movimento espírita, é a reunião dos espíritas dentro do nosso próprio centro. Ah, saiu o livro tal, do médium tal, aí sai todo mundo correndo para comprar, e o que ele diz ali fica assim, não, mas o fulano saiu no livro dele. E daí? Muita calma nessa hora. Seja o médium que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, de Uberaba, da onde for. Da onde for. Muita calma nessa hora. Porque nós precisamos confrontar a ideia. Não existe infalibilidade na doutrina espírita. Eu sei que muitos de nós somos espiritólicos, ou vou traduzir, espíritas católicos. Nós estamos acostumados com a infalibilidade papal. Esquece isso, passa por cima disso. Vamos examinar, vamos questionar, vamos colocar para diversas opiniões, vamos peneirar. Não é porque não vamos ter um movimento espírita de oba-oba. Nós temos que ter um movimento que seja uma massa crítica e que possa, com conhecimento da doutrina, obviamente, estou falando dos livros básicos de Allan Kardec, a capacidade de confrontar com as informações que nos chegam por todos os lados, porque hoje o que não falta é livro aí, mediúnico, vindo de todas as fontes e de todos os jeitos, e podermos avaliar isso, avaliar essas fontes, avaliar essas informações e, a princípio, todas elas colocar a nível de teoria, possibilidade. Ninguém está dizendo que é mentira, ninguém está dizendo que é verdade, está dizendo que é possibilidade. E se é uma possibilidade, é porque é aquela velha jogada. Quem está há muito tempo no movimento espírita sabe. A pessoa pega uma mensagem do seu morto, que o médium passou, e aí fica, tá vendo? É dele mesmo. É possível? Não, mas não é possível, é dele mesmo. É possível. Que um espírita, em momento nenhum, pode a priori chegar e dizer, não, é ele. Não, falando certo, é ele. Não faça isso. Não é uma postura adequada com a universalidade e com o bom senso. A pergunta lida na introdução do livro dos Espíritos pelo Gilberto deu essa colocação. Tanto é que quando ele terminou ele disse, lógica e razão, lógica e bom senso. Porque certamente fica aquela jogada do misticismo, da superstição. Caiu um raio. Será que o espírito chegou e botou o raio onde o sujeito está? Ah, veja, isso virou brincadeira agora. O princípio natural rege-se por leis. Para nós, Deus é magnífico, excelsior, não por ser Mr. M. Deus não é mágico. Deus rege as suas criaturas e criações, tanto no campo da matéria, quanto no campo do espiritual,
que na verdade isso é uma bobagem, é tudo a mesma coisa, da seguinte forma: por leis imutáveis. Como a gravidade está para o mundo material, a lei de afinidades está para o mundo espiritual. Ação e reação, causa e efeito, a reencarnação. Então, meus irmãos, nós não temos que admitir em momento nenhum, é aquela questão, precisamos estar com o pé atrás, dentro do bom senso, com ideias mirabolantes. É o que Allan Kardec vai falar mais adiante. Vamos continuar com ele? Aí ele fala sobre essa questão da incrustação, que velhice é um problema, né, João? Não sei não. As reflexões que ela, agora ele entra no assunto, as reflexões que ela, a tal teoria, que é mencionada, que não vem ao caso, mas foi passada pelos Espíritos, as reflexões que ela nos sugere não passam de hipóteses. Olha só, foi o Espírito que mandou, gente. E o senhor Allan Kardec diz: elas não passam de hipóteses. Até que dados mais positivos venham confirmá-las ou desmenti-las. Enquanto se espera, é uma baliza que pode pôr a caminho de uma grande descoberta, as informações dos Espíritos, guiar nas buscas, e talvez um dia os cientistas encontrem nela a solução de muitos problemas. Mas dirão certos críticos: não tendes confiança nos Espíritos e duvidais de suas confirmações, de suas afirmações? Tem espírita que fala isso. Quando você chega e diz: calma, fulano, o médium psicografou, fulano, mas calma, não é? Lá vem você com a sua ideia. Foram os Espíritos que disseram. Olha o que o senhor Allan Kardec vai colocar. Aí ele diz: alguns poderão dizer: não tendes confiança nos Espíritos e duvidais de suas afirmações? Como inteligências desprendidas da matéria, os Espíritos não podem remover todas as dúvidas da ciência e lançar a luz onde reina a obscuridade? Aí diz Allan Kardec, só falta dizer, né? Muita calma nessa hora. Ele diz: esta é uma questão séria, que se liga à própria base do Espiritismo e que não poderíamos resolver no momento, sem repetir o que já temos dito a respeito. Acrescentaremos apenas algumas palavras, a fim de justificar nossas reservas. Para começar, responderemos que nos tornaríamos sábios muito facilmente se tratássemos apenas de interrogar os Espíritos para conhecer tudo quanto se ignora. Olha a sensatez! Gente, eu tenho que falar de bom senso. Eu não falo de bom senso sem falar em Allan Kardec. É isso aqui, porque ele é de todos nós. Ele está à disposição, à mão de todos nós, para que não sejamos crédulos e ingênuos de qualquer coisa. Não venhamos a incorporar em nossas convicções princípios estéreis que farão que nos decepcionemos adiante. É preciso cautela, sensatez, para contermos os ânimos exaltados. E aí continua ele: Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho, pelo esforço, e não encarregou os Espíritos de nos trazer preparada, favorecendo a nossa preguiça, porque esse é o nosso problema. É bom ter um espíritozinho do lado. Isso, já tive a oportunidade, o prazer, inclusive, de apresentá-lo aqui na casa de Eurípides, um seminário que desenvolvemos chamado Aconteceu na Casa Espírita. Na verdade, ele tem o nome Aconteceu na Casa Espírita porque eu me inspirei no livro quando li. Porém, ele traz uma série de ideias do próprio Allan Kardec. Está todo fundamentado na doutrina. E um dia, numa certa casa espírita, não foi aqui, uma pessoa
dentre os inúmeros questionamentos que fazemos no seminário, uma pessoa estava falando acerca da questão dessa consulta a espíritos, porque isso é uma coisa que graça no movimento espírita. Todo mundo quer um espíritozinho, né? Por quê? Eu falei dos espiritórios, vamos falar dos espiritistas. Vocês conhecem os espiritistas? Os espíritas umbandistas? A maioria. Todo mundo com um não, com os 2 pezinhos na África. E quem consultou preto velho vai querer consultar espírito quando passa a ser kardecista. Porque tem essa necessidade de ouvir o outro. O que disse Chico Xavier? Porque ainda não aprendeu a ver a si mesmo, a perguntar a si mesmo, a ir ao encontro do Deus interno, porque o livro dos Espíritos diz: aonde está inscrita a lei de Deus? Aonde é? Nas vossas consciências. E eu não sei se a consciência está do lado de fora. Para mim, ela é interna. Nós temos que internalizar a religião. Senão, a gente vai criar graves problemas. Então, em dado momento, num seminário desse, uma pessoa falou: meu filho, eu até concordo com a sua linha de raciocínio, mas fazer uma perguntinha com o espírito é tão bom. Cada um dá lá o caminhamento que quer. Nós não estamos aqui para questionar. A cada um segue como quer. A minha queridíssima mãe, que tem os 2 pezinhos na África, hoje é espírita, mas quando eu chego na casa dela, olho para o chão, ainda tem um copo d'água lá, eu digo: é para o gato beber? Ela diz: vai encher o outro. Ela diz outras coisas para mim, mas ela pode ser que é mãe. Pronto, eu sigo em frente. Espírita, faz preparo de reunião, igual o Marcelo. E tal, e tem lá o copinho dela. Problema dela. Quando ela vai conseguir descristalizar isso, problema do espírito dela. Eu reconheço, mas por que não questionar? Por que não discutirmos? Por que não falarmos? Porque, como o senhor Allan Kardec menciona, isso é um problema muito sério no espiritismo. Porque a gente vem de muitas fontes. E tem coisinha que a gente tem dificuldade. A gente sabe que tem que abrir mão, mas a gente segura, né? Ah, meu Deus do céu, e bota a rua por detrás da mesa e bate na madeira, não é, Júlio? Presidente de Centro. Mas continuando, eu fico muito preocupado quando eu brinco com ele, porque o revide quando eu chamo para ele falar no centro é total. Tem dirigente, ele diz: não, o senhor sai, calma, vem, dirige, vai poder ir. O lance todo é o seguinte: a gente precisa estabelecer a linha de conduta da sensatez. Por quê? Porque nós estamos no plano da matéria tentando ter uma experiência espiritual. E esta visão tem que ser a visão da maior segurança. Nós não podemos deixar que incorporemos princípios frágeis, que na verdade vão nos causar, como eu já disse, decepção. A gente vai sentir a fragilidade deles mais adiante, quando a gente recorre a esses artifícios. Indo lá, dando um pouquinho a sequência a Kardec, ele diz, aí ele responde mais um pouco a isso: Deus quer que adquiramos a ciência pelo trabalho, pelo esforço, e não encarregou os espíritos de nos trazer preparado, favorecendo a nossa preguiça, que é um grave problema. Em segundo lugar, a humanidade como os indivíduos tem a sua infância. Vamos avaliar isso para cada um de nós. Apesar dos nossos 60, 70, 80 anos, a infância espiritual. Aí ele diz: sua adolescência, sua juventude e sua idade viril. Encarregados por Deus de instruir os homens, devem, pois, os espíritos proporcionar-lhes ensinos para o desenvolvimento da inteligência. Não dirão tudo a todos, e antes de semear, esperam que a terra, quer dizer, nós,
esteja pronta para receber a semente, a fim de fazê-la frutificar. Eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram nossos pais, que também interrogavam os espíritos acerca desses assuntos. Não estavam preparados, não era o momento. Eis porque ainda verdades para as quais não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de nós. Nosso equívoco está em nos julgarmos chegados ao topo da escada, quando apenas nos achamos a meio caminho. Gente, isso é sensatez. Isso é bom senso. É o princípio que nos trará o mínimo equilíbrio em podermos absorver as informações da doutrina e darmos a elas bom uso, utilidade nas nossas vidas. E não fazermos com a doutrina espírita e com todas as informações subsidiárias dos espíritos bondosos que chegam, porque vai ver no livro dos médiuns o que é espírito bom. Não é espírito perfeito. Os guias mentores de nossas casas são espíritos bons. Eu não estou falando de Eurípides Barçalufo, não estou falando de Vicente de Paulo. Não estou avaliando esses espíritos. Não. Até porque, de acordo com as informações que temos, os mentores de nossa casa não são exatamente esses espíritos que nós homenageamos como patronos de nossas casas. Os mentores de nossa casa estão muito próximos a nós. Porque, gente, a distância de um Eurípides Barçalufo da gente é anos-luz. Vem aqui dia, como é que é? Dia 10, né? Dia 10, às 7 horas da noite, 10 de junho, 7 horas. Tem a apresentação da vida de Eurípides. Vem avaliar aqui. Vem analisar. E ver se nós teríamos condições de entender. Não temos condições de entender Eurípides. Ele tem que nos entender. Mas nós a ele. Então precisa de um meio-campo. E esse meio-campo é um espírito bom, que está mais próximo da gente, que tem condição de nos bafejar, de nos inspirar, de estar conosco dentro da nossa realidade, sentindo mais de perto a nossa realidade. O livro dos Espíritos não são espíritos perfeitos, são espíritos que já galgaram algum tipo de compreensão, de percepção mais acurada da espiritualização, mas que estão próximos à condição de espíritos inferiores. Depois é que vem os espíritos puros. Isso é bom senso, a fim de que nós possamos entender a maturidade dessa realidade espiritual que nos envolve, que não é fantasiosa, como muitas das vezes nos chegam informações excêntricas e nós admitimos através dos inúmeros livros que hoje existem. E eles existem exatamente para avaliar, para pôr em prova isso que nós estamos tentando fixar na noite de hoje. O nosso compromisso com a capacidade ajustada de pensar, de avaliar, de questionar, de não ter medo de fazer isso. Não achar que é pecado. Porque ainda no movimento espírita existe essa ideia. Não, questionar é pecado. Isso é antigo, gente. E cabe talvez adequadamente em outro lugar. Não aqui dentro. Aqui dentro. Não existe da nossa parte nenhum problema, nenhum, de ler um livro de André Luiz, de Emmanuel e até mesmo de Kardec e dizer: não concordo com isso. Problema nenhum. É o momento em que você está sendo mais espírita, no sentido do conhecimento, do aprendizado, porque você está sendo honesto.
que analisar os ensinos, as mensagens que nos chegam, com uma aceitação a priori. Quando você avalia, e dentro do seu cabedal atual, você discorda, seja franco e sincero. Sobre isso, eu discordo. Mas não, meu amigo, o Kardec, eu discordo. Em termos de apreensão do conhecimento, não é em razão de Kardec. Ser Kardec, ou ser Emmanuel, ou ser André Luiz, ou ser isso aqui. O importante no momento do aprendizado é você. Você é a pessoa mais importante. Sabe por quê? Porque na hora do testemunho, você vai estar consigo mesmo. Não importa a espiritualidade que Emmanuel atingiu, ela só importa para ele. Não é o nosso caso. Você vai se valer das compreensões, dos entendimentos, das conclusões que você auferiu. Na hora do vamos ver, dentro de casa, em que a situação se instala, ou no trânsito, como o nosso irmão falou, ali naquele momento não tem André Luiz, não tem Emmanuel. Sabe quem é que está sendo provado? É cada um de nós. E na hora em que estamos sendo provados, nós só nos valemos daquilo que temos dentro de nós. Não importa o que papai progrediu, que mamãe progrediu, que a esposa progrediu, que o esposo, só vale o que está, o que existe, o conteúdo de daquele que está sendo provado. Então não adianta o que o outro acha, o que o outro diz. O que importa é que eu só apreendo segundo a minha capacidade. E é isso que vale dentro da doutrina. Eu gosto de estender essa capacidade, eu devo de estendê-la, eu devo buscar mais informações, eu devo confrontar, mas isso é outro problema. Enquanto eu não concordar, vale tudo eu dizer, discordo desse princípio, não concordo com essa afirmação. Sem qualquer problema, não existe ofensa nenhuma, muito pelo contrário. É nesse instante em que nós talvez estejamos dando o maior passo do progresso, com uma realidade, ou seja, eu compreendendo de que até ali é possível eu dizer, sou detentor da informação, do conhecimento. Mas a partir daqui eu não concordo, eu não vou afirmar isso daqui. Para mim isso daqui ainda é um assunto. Vocês querem ver um exemplo disso? Eu vou dar de mim. No outro dia uma casa espírita me chamou para fazer um curso, passar uma reciclagem sobre passe. E eu vou ser bastante sincero para vocês. Passe, para mim, é um assunto ainda controverso. Eu transferi o fato para um amigo. Fiz contato com ele, comentei com a pessoa do centro e eu disse para ele, eu digo, olha, eu vou passar essa incumbência para uma pessoa, porque eu ainda tenho algumas dificuldades com isso. Tanto que na minha casa espírita eu não dou passe, porque ainda considero que não tenho a segurança suficiente, estou falando de mim, gente, em termos de conclusão sobre o malabarismo que eu vejo em torno do passe. Eu ainda acho que é a coisa para carne mineira. Para mim não me convence. E olha que são informações abalizadas. Abalizadas. André Luiz comentando, mas eu acho que as fontes que falam estão falando de uma realidade espiritual que não é a nossa. Eu não tenho condição ainda de corroborar a eficácia de um passe longitudinal, se isso. Eu estou transferindo para vocês a minha compreensão. Então, o que eu achei?
passei para quem tinha mais conhecimento, mais vivência, mais experiência. E comentei com ele por que estava fazendo aquela solicitação a ele. E ele, em dado momento, porque eu disse para ele, para mim, eu ainda sou favorável à imposição de mãos. Só, única e exclusiva. E para mim, ela diminuiria muito espalhafato. E eu então, que ando de muitas e muitas casas, vejo coisa do arco da velha. E considero exagero, excesso. Mas é uma compreensão ainda minha. E não existe problema nenhum de eu falar isso aqui para vocês. Porque não existe censura em doutrina espírita. Existe o coração aberto de uma compreensão de um estudioso, meio estudioso ou pouco estudioso, não importa, mas que ainda não teve essa segurança. Pode até ser que daqui a pouco venha, mas por enquanto não consigo. Então não me sinto gato mestre e ficar chegando, não, pode deixar que eu vou falar sobre passe. Não falo, prefiro não falar. Para mim ainda é tabu. Então, se ainda me coloco, olha que eu já tenho uma certa estradazinha em termos de doutrina, de estudo, de troca, de oratória. Se para mim ainda é tabu, acabou. Eu só tenho que ser honesto. Não falo. Me reservo o direito de ainda achar que a situação ainda está um pouco controversa. Pronto, abro mão. Isso não é problema nenhum, não ofende, Deus não fica chateado, nada disso. Tudo com muita calma. E nossos irmãos ingleses, espíritas, por questão de tradição, não são reencarnacionistas. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Vão chegar a essa conclusão em algum momento? Eu acredito que sim. Por quê? Vou dar a palavra a Allan Kardec quando ele diz mais adiante, para a gente dar um pulo aqui, muito interessante. Ele comenta aqui assim, olha o senhor Allan Kardec, o que fala? Como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente, todas as teorias, olha como ele fala, as comunicações espíritas, todas as teorias dadas pelos espíritos. Quando surge uma, fechamos-nos no papel de observador, o codificador. E os adeptos hoje, como crentes, não, foi o fulano que psicografou. Tem alguma coisa errada. Fazemos abstração de sua origem espírita. Para ele, não é que viesse de espírito, não. Sem nos deixar ofuscar pelo brilho de nomes pomposos, porque normalmente vem os nomes bonitos, né? Assinando. Examinamos-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação. Está pensando que reencarnação entrou na doutrina espírita porque Allan Kardec achou bonito? Pode tirar o cavalo da chuva. Não foi, ele vai explicar como. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora a vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela só e só ela. Isso é muito bonito, porque em geometria, quem estudou e quem seja professor da matéria, existe muito esse termo, só e somente só. É o princípio de muitas das teorias de geometria. E ele diz, usando a mesma expressão, reconhecido que ela, a reencarnação, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isto, a abstração feita das provas materiais que diariamente dela, a reencarnação, são dadas a nós e a muitos outros. Pouco nos importam, pois, os contraditores, ainda que fossem espíritos.
desde que ela é lógica, conforme a justiça de Deus, que nela nada podem apresentar de mais satisfatório, não nos inquietamos mais do que com os que afirmam que a terra não gira em torno do sol. Porque há espíritos desta ideia, que dizem que a terra não gira em torno do sol, e que se julgam sábios, ou que pretendem que o homem veio perfeitamente formado de outro mundo, carregado nas costas de um elefante alado. A princípio parece brincadeira, mas não é. São as excentricidades que às vezes, já na época de Kardec, eram mencionadas. E ele, com o espírito de, como é que ele chama? Observador, questionava, filtrava, e aqui cabe, não de Allan Kardec, mas de alguém contemporâneo de muitos de nós, Dona Ivone Pereira. Recebeu um livro, não sei se já leram, leiam, uma obra-prima mediúnica da literatura espírita. Memórias de um Suicida. Recebeu esta obra. Vocês sabem quantos anos esta obra ficou engavetada? Isso aqui é 30 anos. Ela, quando leu o que recebeu, se impactou de tal maneira que médium olhou e disse: eu não tenho coragem de passar isso à frente. Engavetou por 30 anos. Sabe o que é isso? Bom senso. Porque ela sabia que o momento não era adequado. E o momento não era adequado, quem é que tinha que resolver isso? Ah, vou procurar um espírito para consultar? Ela consultou a quem? Ao seu próprio espírito. Quem recebeu foi ela. Dona Ivone tem outra passagem muito interessante. Leon Denis dá uma comunicação através dela. Eu não a conheci, mas eu estou vendo uma senhora de muita personalidade, devia de ser braba. Leon Denis dá a comunicação através dela. Ela, após a comunicação recebida, lê a comunicação e pressente o espírito à sua frente. Ela acaba de ler e diz: procura outro médium, porque isso aqui eu não passo à frente. Ela discordou de alguma coisa. Eu pergunto a vocês: qual é o problema? O que está faltando hoje é médium que diga isso. Procura outro, que isso eu não edito, isso eu não publico. É isso que está faltando. Mas se não existe, ou se existem poucos médios para dizerem isso, com bom senso, com lógica, passando pelo crivo da razão, aquilo que recebe, que nós, os adeptos, não entremos no oba-oba. Que tenhamos a condição de isenção, de imparcialidade. Ah, mas isso veio de espírito. Não importa. Vou ler e avaliar. Se concordar, direi que concordo. Se não concordar, posso até calar a boca. Mas se não concordar, poderei dizer também: discordo. E por quê? Eu considero que o suprassumo disso que nós passamos na noite de hoje seja exatamente isso. Que nos liberemos de qualquer sentimento de ofensa e de pecado. E que tenhamos uma relação com a doutrina espírita fundamentada na franqueza, na imparcialidade, na tranquilidade do livre exame. O nosso compromisso é com a lei de amor. Com essa temos um compromisso. Agora, com as informações que nos chegam, nós precisamos examiná-las e não termos, como disse Allan Kardec, a leviandade de passarmos como verdade aquilo que não passa de uma simples opinião. Que Jesus